Por que Deus escolheu se revelar apenas por escrituras extremamente antigas, de papiros, manuscritos, lá de 2000 anos atrás? Nunca mais se teve nada novo desse Deus, novas escrituras, novos profetas. Por que tudo cessou? Por que tudo parou lá na época dessas culturas aí de mitologias? Tinha muita mitologia na época, não era só a Bíblia, tá, pessoal? Tinha lá Enuma Elish, teve lá os próprios, né? O livro dos judeus, depois vem o livro dos cristãos, depois vem o livro dos muçulmanos, que é praticamente igual ao dos judeus, ali muda algumas coisinhas. Aí tem Hare Krishna, que é mais antigo, tem o budismo, que é mais antigo. Por que de lá pra cá, bota aí, vou chutar do ano 1000 em diante, por que não se teve mais grandes achados, né? Coisa nova. Profetas novos, que desse para contestar melhor. Você falou, cara, realmente isso aqui está assinado pelo cara, isso aqui é verdadeiro. Por que tudo que a gente tem desse Deus é tão antigo, em escrituras extremamente antigas, escrituras que se perderam, escrituras que se contradizem? Por que Deus deu essa missão para o homem falar dele, e não ele se revelar ainda nos dias de hoje, falando em pensamento com nós, se apresentando para mais pessoas, né? Realmente tu vendo milagres acontecendo, que essa é a promessa da Bíblia, né? Por que a gente não vê pessoas, de fato, hoje tem tanta câmera, tem tanta reportagem, por que não é comum a gente ver na TV pessoas recebendo milagres de verdade? Paralítico voltando a andar, pessoas sendo curadas do câncer. Por que tudo que a gente vê é a medicina, é a ciência, né? Os cientistas hoje estão procurando um remédio que vai curar o HIV. Por que as pessoas não se curam do HIV mesmo sendo religiosos? Por que os cristãos estão sempre no SUS procurando tratamento? Por que não é comum os milagres hoje em dia? E por que esse Deus se esconde tanto? Por que tudo que temos desse Deus poderosíssimo, Criador no universo, dos céus, da terra, do mar, por que ele preferiu se apresentar apenas nesses povos antigos que a gente não tem acesso, tudo se perdeu? Por que tudo é tão nebuloso nesse quesito de Deus? Por que tudo basta ter fé? Tu tem que acreditar sem contestar. Por que a Bíblia ensina que a ignorância ela é uma dádiva? Por que você ser ignorante, você não procurar o conhecimento? A Bíblia mesmo mostra que Adão e Eva, né, quiseram ter o conhecimento, saber da verdade, do conhecimento do que é o bem e o mal, e eles foram punidos por isso. Por que a narrativa bíblica mostra que você é punido se você questionar, se você ir atrás? Por que tanta gente morreu na Santa Inquisição porque questionaram? Ousaram falar, cara, eu não acredito em judeu voador. Cara, eu não acredito que alguém andou sobre as águas, eu nunca vi isso acontecer. Mas Jesus fez. Cara, eu não acredito. Então tu vai pra fogueira. Era assim que era tratado. Não sei se você cristão sabia, mas religiosos, né? A Santa Inquisição perseguia quem não aceitava os dogmas da religião cristã. As pessoas eram mortas por falar que não aceitavam Jesus, né? Muita gente morreu lá na mão dos hebreus, lá dos judeus, porque não aceitaram aquele Deus único. Por que a religião ela obriga as pessoas a aceitar nela, senão você vai morrer? Tanto fisicamente há um tempo atrás e hoje espiritualmente, né? Na maioria das religiões, com exceção do muçulmano, né? Os muçulmanos ainda fazem a morte física, né? Se tu não aceitar o Maomé, se tu aceitar Allah. Mas as outras religiões tudo é espiritual. Sempre tem assim, ó, ou tu acredita ou tu morre. Por quê? Por quê? Um Deus tão poderoso, benevolente, onisciente, bom, todo bom, por que ele te ameaça com morte? Tanto física antigamente como espiritual hoje. Se tu não aceitar ele. Faz sentido isso? Nós realmente temos o livre-arbítrio que vocês tanto falam? Existe um livre-arbítrio de falar, cara, eu não quero seguir esse Deus, não acredito nele. Deus vai me punir. Um homem trabalhador, um bom marido, um bom pai, um homem honesto, uma pessoa sincera, né? Eu vou ir para o inferno por toda a eternidade porque eu não aceitei Deus. Faz sentido isso na cabeça de vocês? E o Pedro o traficante, o assassino, todos eles, se pedir perdão, aceitar Deus, estão salvos.
Mas o homem correto, honesto, que não aceitou Deus, ele vai morrer espiritualmente, né? Por que Deus age assim, sendo todo poderoso? Por que ele deu essa missão para os homens falar dele e não ele se apresentar em raciocínio? Imagina todas as pessoas do mundo ter um sonho com Deus, o mesmo sonho. Ele se apresentando para todos, como ele se apresentou para José lá, em um anjo. Por que ele não se apresenta para todos, falando: eu estou aqui, eu sou o Deus criador do universo, dos céus, da terra, eu sou o Deus judaico, o de rei, vó de rei, vocês têm que me aceitar. A partir de hoje, vocês sabem que eu existo, e se vocês não me aceitar, aí tem todas essas atrocidades que eu já não concordo, né? Já não concordaria se ele se apresentasse assim. Por que todas as pessoas do mundo não têm o mesmo sonho? Para não ter dúvidas. Aí você pode falar: ah, mas aí vai ficar fácil, todo mundo vai se converter, Deus quer ver se a pessoa se converte sem ver. Faz sentido isso, cara. Mas ficaria fácil mesmo? Tem luciferianos. Tem gente que prefere seguir diabo, seguir Lúcifer do que Deus. Essas pessoas acreditam em Deus. Acreditam que o Deus da Bíblia existe, mas preferem Lúcifer. Então significa que se Deus aparecesse, teriam pessoas que todo mundo ia se converter? Ou teria pessoas que iam falar: não, eu seria um. Eu ia falar: não, esse Deus judaico não, eu não aceito. Eu ia falar que não aceito. Mesmo se ele aparecesse em sonho para mim, para você e para todo mundo. Eu não aceitaria. E aí? Me responda aqui nos comentários. Valeu.